Olá pessoal, esse é o meu primeiro vídeo e a proposta desse vídeo hoje é resolver o famoso teste do Einstein. E se você não conhece, talvez o teste não seja tão famoso assim. Fazer uma breve apresentação do que é esse teste. Ele é um exercício de raciocínio lógico que diz a lenda que foi formulado pelo Einstein, que somente 2% da população mundial consegue resolver. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas independente disso, ele é bem interessante. Nesse site aqui, Segredos do Mundo, tem uma contextualização do problema, conta tudo um histórico, como ele funciona e tal, mas vamos direto a ele, quem tiver interesse procure dar uma lida aí no histórico, e o teste em si é assim que começa. Ele começa com uma interrogação: quem é o dono do peixe? Aí tem um breve descritivo: em uma mesma rua há 5 casas de diferentes cores. Em cada uma delas vive uma pessoa de uma nacionalidade diferente. Cada uma dessas pessoas gosta de uma bebida diferente e fuma uma marca de cigarros diferente dos demais. Além disso, cada um possui uma espécie diferente de animal de estimação. E a pergunta é: quem é o dono do peixe? E aí há aqui algumas pistas, afirmações, que são afirmações que relacionadas a esse problema e todas elas são verdadeiras. E dadas essas afirmações, a gente precisa descobrir quem é o dono do peixe, eliminando outras opções, né? São 15 pistas, um tipo de pista aqui, o britânico mora na Casa Vermelha, o sueco possui um cão. Eu não vou detalhar aqui porque a gente vai passar por elas na resolução. É, Nesse site aqui também tem alguns passos que ele estabelece para resolver. O primeiro passo é organizar as categorias, e de fato isso aqui é muito importante. Mas a gente vai resolver isso aqui em outro site que ele já vem detalhado para a gente. Mas quem quiser tentar resolver, pode copiar essas categorias aqui e dá para tentar resolver com papel, caneta e papel mesmo e ir fazendo, né? E é isso. Eu vou ir para esse outro site, não sei, para quem não conhece o nome dele é rachacuca.com.br. Ele possui vários tipos de problemas de lógica, de palavras, de joguinhos mesmo para passar o tempo, e um deles é o teste do Einstein. A diferença é que aqui ele tá feito de modo como se fosse uma aplicaçãozinha mesmo, que o fato de eu fazer alguma coisa, vamos pegar aqui, ó, o norueguês vive na primeira casa, e eu venho aqui marcar o alemão, o norueguês na segunda casa, ele vai marcar para mim aqui, ó, essa dica quebrou. Então eu posso, ele me ajuda no sentido de controlar, e fica mais fácil aqui também para ir selecionando e tudo mais. Então a gente vai usar esse site aqui para resolver. Mas o exercício é o mesmo. Deixa eu só dar uma melhorada aqui na tela para ficar mais fácil de visualizar e vamos começar a resolução. Um negócio bem interessante também para quem quiser tentar resolver, para quem não conhece esse teste, tentar resolver, entra no site ou vai no papel e na caneta também aí e vai pausando qualquer coisa, ou tenta resolver antes e depois só compara com a minha resolução aqui, ou vai pausando conforme se travar em algum ponto, assiste até esse ponto, despause, enfim. Mas o gostoso é tentar fazer, tentar resolver. A ideia do exercício é resolver somente com o uso de raciocínio lógico. Então não é para chutar. Eu acho que essa casa é amarela e aqui eu acho que é a casa azul. Sabe? A ideia não é a casa branca, né? A ideia não é chutar. A ideia é tentar, de fato, seguir as pistas, as afirmações e chegar na resposta. E aí a gente vai passar por todas várias vezes naturalmente. E a ideia é tentar achar afirmações que a gente possa resolver. Então, por exemplo, eu vou até ir falando alguns níveis de dificuldade que eu acho que tem as afirmações, ou melhor, os passos, mas vamos começar. O inglês vive na Casa Vermelha. Teoricamente é uma afirmação muito simples, mas eu não posso falar com certeza que, que essa aqui é a Casa Vermelha e aqui é o inglês. Pode ser que seja, pode ser que não, mas só essa afirmação não resolve nada para mim. Tanto é que se eu seleciono desse jeito, vai dar problema, vai conflitar com essa outra afirmação.
né? Então a ideia é ir seguindo e resolver somente a afirmação que é 100% de certeza, embora não exista 100% de certeza, né? Certeza só pode ser 100%. Vamos lá. Então, se a gente começar a ler aqui, pode ir lendo devagar, vai ter algumas afirmações que são possíveis de preencher do jeito que está a tela. A primeira é essa aqui mesmo, né? O norueguês vive na primeira casa. Note que ela não depende de nada. O inglês vive na Casa Vermelha, depende da gente saber qual é a Casa Vermelha ou depende de saber onde está morando o inglês para definir a vermelha. Mas essa aqui em si, ó, o norueguês vive na primeira casa. Eu já sei qual é a primeira casa e fica muito fácil da gente resolver, então, que aqui é o norueguês. E aí quando acerta ele vai até marcar aqui, ó, que tá certinho. Essa aqui eu chamo uma pista de dificuldade zero, né? Não tem nenhuma dificuldade para resolvê-la. E aí, seguindo as pistas aqui, as afirmações, a gente pode achar mais alguma também, procurar sempre as que são dificuldade zero primeiro. Então, ó, sueco tem cachorros como animais de estimação. Não dá pra gente falar nada. O, o homem que vive na casa do meio bebe leite. Essa aqui também é uma casa que ela não depende de nenhuma outra afirmação para a gente preenchê-la. Então, essa aqui a gente já pode marcar também. E mais uma vez, se você quiser pausar e tentar resolver próprios passos aí, definir qual é a próxima pista que a gente vai resolver, fica à vontade, é bem legal o exercício, tentar resolver ele antes também. Beleza. Agora a gente vai começar a ficar um pouco mais difícil, não tem mais nenhuma pista que não depende de nenhuma. Porém, agora começam a surgir o próximo passo aqui da resolução são afirmações que eu chamo de nível 1 de dificuldade, que num primeiro momento elas eram impossíveis de serem utilizadas, mas agora elas ficam triviais. Então, o norueguês vive ao lado da Casa Azul. Num primeiro momento, se a gente não tivesse resolvido essa pista que o norueguês vive na primeira casa, eu não teria como resolver essa pista com certeza, essa afirmação com certeza. O norueguês vive ao lado da Casa Azul. Poderia ser qualquer lugar. Mas no momento que a gente resolve essa afirmação aqui, a gente tem certeza que aqui é o norueguês, essa aqui ela acaba virando quase que um nível 0 de dificuldade. Eu só diferenciei para nível 1 de dificuldade porque ela depende de uma resolução anterior. Então, o norueguês vive ao lado da Casa Azul, como o norueguês vive aqui, na primeira casa, e a Casa Azul está ao lado dela, não existe uma Casa 0. Então, a Casa Azul só pode ser a Casa 2. Muito tranquilo. Agora a gente vai para uma situação que eu já chamo, vou pular da dificuldade 1 para a dificuldade 3, porque já vai ser um pouco mais difícil, ou bastante mais difícil, né? E para quem quiser tentar, sugiro que pause aí. Vocês vão ver que é legal. Vamos lá, espero que você tenha pausado. Se não pausou, vamos continuar. O que a gente precisa fazer, se você está perdido e não conseguiu sair do lugar até agora, vou dar uma pista aqui. A pista a gente vai usar essas duas afirmações para a gente definir o próximo passo do exercício aqui, do desafio. Então faz mais um pause e tenta de novo. Bom, vamos lá. Se não pausou, vamos. Ou se já pausou e já tentou e não conseguiu sair do lugar, vamos lá. Vamos te ajudar. Note que a primeira dessas afirmações aqui fala: a Casa Verde fica do lado esquerdo da Casa Branca. Bom, a Casa 2 não pode ser a Casa Verde, porque ela já é azul. A Casa 1 não pode ser a verde, porque senão a Casa 2 teria que ser branca, mas a Casa 2 é azul. Então a gente já elimina a Casa 1 e a Casa 2. Além disso, a Casa Verde fica do lado da Casa Branca. Vamos supor que a Casa 2, a Casa Verde fosse a Casa 5. A gente teria que ter uma Casa 6 para poder ser a branca e a afirmação ser verdadeira. Como a gente não tem uma Casa 6, eu não posso pôr a Casa Verde
na casa 5. Logo, a casa 5 não é a casa verde. E aí sobrou a opção casa 3 e casa 4 para serem verdes. Pode ser a casa 3 verde com a casa 4 branca ou a casa 4 verde com a casa 5 branca. E aí por isso que eu falei que a gente tem que usar as duas pistas, as duas afirmações em conjunto, para a gente conseguir resolver. Sabendo que só pode ser a casa 3 ou a casa 4, a gente tem aqui uma outra afirmação que diz que o homem que vive na casa verde bebe café. Como a gente já sabe que na casa 3 se bebe leite, também não pode ser a casa verde na casa 3. Logo, por eliminação, sobrou a casa 4 para ser a casa verde. Então seria a resposta, casa verde. E aí, definir uma casa verde, a gente pode resolver essas duas afirmações, né? A casa verde fica do lado esquerdo da casa branca, logo, do lado direito dela tem que ter uma casa branca. O homem que vive na casa verde bebe café, logo aqui é café. Eu falei que ela dei um nível de dificuldade maior para ela exatamente por causa disso. A gente precisa de duas pistas para conseguir andar o próximo passo. Esse passo, né? E agora depois que a gente fez isso aí, a gente vai para o próximo passo. O próximo passo, quem quiser pausar, continuo sugerindo que pause, vai tentando aí, né? Mas agora a gente vai voltar para um nível de dificuldade um pouquinho mais fácil, que eu vou chamar de nível 2. Ou seja, é um pouquinho mais fácil que essa. Vamos tentar, vou passar por todas as pistas, eu não passei por todas as afirmações, eu não passei nenhuma vez, mas agora eu vou começar a passar pelas que estão aí. O inglês vive na casa vermelha. Será que dá para resolver alguma coisa aí? Vamos ver. O sueco tem cachorros como animais de estimação. Não dá para resolver nada. A gente não sabe qual é sueco, não sabe nem tem cachorro. O dinamarquês bebe chá. Também não dá para saber nada. A gente sabe que pode ser que não é na casa 1, que não é na casa 3, não é na casa 4. Não é na casa 1 porque aqui já tem norueguês. Não é na casa 3, nem na casa 4 porque lá se bebe leite ou café. Mas pode ser na casa 2 ou na casa 5. Ainda não dá para saber nada. O homem que fuma pau mal cria pássaros. Não tenho nada, nenhuma informação de cigarro e de animais por enquanto, então também não ajuda muito. O homem que vive na casa amarela fuma Dunhill. Não sei qual é a casa amarela, eu sei que pode ser a casa 3 ou a casa 1, mas não consigo ter certeza de qual é e não tenho informação de cigarro nenhum. Então também não ajuda muito. O homem que fuma Blends vive ao lado da que tem gatos. Cai na mesma situação aqui do Palmal e Cleopatra. A gente não tem informação nenhuma sobre cigarro e animais ainda. O homem que cria cavalo vive ao lado do que fuma Dunhill, mesma coisa. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. Essa aqui ela vai cair na mesma situação, ou parecida, do dinamarquês bebe chá. A gente consegue eliminar algumas opções, mas não consegue eliminar todas. Então, eu sei que o Blue Master pode estar na casa 5, ou na casa 2, ou na casa 1. Mas eu não consigo ter certeza. Eu tenho certeza que não está na casa 3 nem na casa 4, porque lá se bebe leite ou café. E a gente está falando que o Blue Master bebe cerveja. Então, a gente consegue eliminar algumas opções, mas ainda é cedo para elas nos ajudarem. O alemão fuma Prince. O alemão fuma Prince. A gente não tem como saber quem é o alemão. A gente só sabe que ele não é na casa 1. E o Prince também a gente não sabe ainda nada, porque não tem nada definido. A gente só sabe que o Prince não está na casa 1 porque lá tem um norueguês ao invés de um alemão. O homem que fuma Blends é vizinho do que bebe água. Mais uma vez também a gente não consegue ter certeza de nada. A gente consegue ter certeza que quem bebe água não mora na casa 3 ou na casa 4, mas somente isso. Então, aparentemente, a gente fica numa situação difícil aqui, mas eu vou dar uma pista aí, uma afirmação para quem não descobriu ainda. O próximo passo é usar essa afirmação aqui. O inglês vive na casa vermelha. Nota que eu usei ela como exemplo quando eu estava explicando o comecinho do jogo e falei que era difícil de falar em qual casa ela estava, só que naquele cenário inicial, de fato, a gente não tinha como saber em qual casa vivia o inglês, né? Porque poderia ser qualquer uma casa, poderia ser inglês e vermelha. Mas nessa situação, nesse cenário específico aqui, a gente já consegue. Se você ainda não percebeu o que precisa ser feito, é muito simples. O inglês vive na casa vermelha. Logo, não pode ser a casa 1, porque na casa 1 vive o norueguês. Também não pode ser a casa 2, a casa 4 ou a casa 5, porque elas já estão definidas as cores delas e são todas de outras cores.
Então, só pode ser, levando em consideração o cenário, a casa 3. A casa 3, portanto, é vermelha e a gente tem o inglês morando nela. Ela é um pouquinho mais fácil, essa pista, do que a anterior, que eu precisava de 2 afirmações para dar um passo. Essa aqui foi um pouquinho mais fácil, mas ela já não foi tão direta assim. A gente teve que levar em consideração todo o cenário para chegar nela. Agora, a próxima também a gente precisa levar em consideração o cenário. E é bem essa situação. No inglês vive na casa vermelha, a gente teve que achar alguma casa que cabia essa combinação de duas características. Aqui não cabia 2 características porque a nacionalidade já estava definida. E aqui também nas outras já estava a cor definida. A única que cabia definir cor e nacionalidade era a casa 3. Então aqui, se a gente pegar essa afirmação, um homem que vive na casa amarela fuma Dunhill, a gente vai perceber que a única casa que a gente pode usar essa característica é na casa 1, porque todas as outras têm as cores definidas. Esse é um jeito de pensar, e aí o nível de dificuldade é o mesmo. Mas talvez você já tivesse observado antes que, se todas as outras casas já tinham cores definidas, aqui só poderia ser amarela. E aqui, sendo amarela, essa pista daí ela ficava com uma dificuldade nível 1, que seria direto, né? O homem que vive na casa amarela fuma Dunhill. Vamos marcar aqui. Aí tem mais uma pista aqui, uma afirmação. Essa aqui: o homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill. Nesse cenário, essa aqui, que era impossível de se resolver até 2 passos atrás, nesse cenário agora ela ficou totalmente trivial, né? Afinal de contas, aqui temos o Dunhill e aqui temos que ter cavalos. E agora a gente vai chegar num passo de dificuldade 4, que eu chamo, que vai ser o passo mais difícil de todos, que é o definir o próximo item. Então dê aquele pause maroto, tente descobrir aí. Se pausou e não conseguiu descobrir, vou falar o que a gente vai tentar descobrir, dar mais uma ajudinha. A gente vai tentar definir aqui, ó, qual é a bebida do norueguês. Então, novamente, se quiser tentar novamente, dê o pause e vamos continuar. E se mesmo assim você ainda não conseguiu descobrir, vou dar mais uma pista. Para a gente descobrir qual é a bebida do norueguês, ou bebida da casa 1, a gente vai usar essas afirmações: o dinamarquês bebe chá e o homem que fuma Brewmaster bebe cerveja. Essas são as 2 afirmações que são necessárias para a gente conseguir inferir aqui qual que é a bebida da casa 1. E mais um pause aí para vocês, vamos lá. Bom, agora chega de chance. Vamos lá, vamos resolver a pista diretamente. O raciocínio aqui é o seguinte: a gente está afirmando que o dinamarquês bebe chá. Melhor, vamos começar de outro jeito. As opções que a gente tem de bebida são o quê? Água, café, chá, cerveja e leite. Mas a gente já viu ali que leite e café já estão sendo consumidos na casa 3 e na casa 4. Então leite e café com certeza não são aqui, na casa 1. Na casa 1 pode ser água, chá ou cerveja. E aí, ó, o dinamarquês bebe chá. Como aqui na casa 1 com certeza não é o dinamarquês, automaticamente a gente elimina o chá também. Não tem como ser chá aqui. E se não é chá, só pode ser água ou cerveja. E aí, usando essa pista aqui, essa afirmação: um homem que fuma Brewmaster bebe cerveja, a gente vai acabar eliminando a casa 1 também, porque na casa 1 se fuma Dunhill. Então, aqui também não é Brewmaster consequentemente, não é cerveja. Portanto, a gente já eliminou chá, já eliminou café com leite, porque já estão sendo usados em outros lugares, e elimina agora chá e cerveja, usando essas 2 afirmações. E, então, só pode ser água na casa 1. E aí a gente seleciona a casa 1. Eu falei que essa é o passo mais difícil, porque olha só, nós usamos aqui 2 afirmações que não falam de água para definir que aqui se bebe água, e com essa resolução a gente não resolveu nada, não conseguimos resolver eliminar aqui o uso de nenhuma das afirmações. Mas vamos continuar. Agora vai ficar bem mais simples, a gente vai voltar só para dificuldades 1 e 2, que é praticamente olhando o cenário, né? O próximo aqui vai ser uma de dificuldade 1. Uma vez definido aqui a água, a gente pode ver qual é. Aqui, ó.
O homem que fuma blends é vizinho do que bebe água. Virou uma afirmação direta que resolve essa aí. E uma vez a gente colocando blends aqui, a gente acaba já voltando para aquelas duas afirmações anteriores. Na verdade, a gente vai usar essa aqui primeiro. Ó. O homem que fuma Brewmaster bebe cerveja. Automaticamente cerveja só pode ser na casa 2 ou na casa 5, mas observando o cenário aqui a gente já percebe que o cigarro na casa 2 é blends, portanto não pode ser Brewmaster, e portanto aqui não pode ser cerveja. Se aqui não pode ser cerveja, cerveja obrigatoriamente tem que estar na casa 5. Selecionamos cerveja na casa 5 e também o Brewmaster como cigarro da casa 5. Resolvemos mais uma afirmação. Por eliminação aqui vai ser o chá. Então sobrou o chá para casa 2. E o dinamarquês Web Chá, a gente define que o dinamarquês está na casa 2. Sendo assim, a gente fez meio que entrou num ciclo. A gente usou essas duas afirmações para resolver o norueguês, e uma vez resolvido o norueguês, a gente conseguiu dar prosseguimento para resolver essas duas afirmações. Né? Agora, vamos ver o que mais que tem aqui de afirmação. O sueco tem cachorros como animais de estimação. Pode ser aqui. O sueco pode estar em qualquer uma das duas e os cachorros podem estar em qualquer uma das duas, não ajuda. O homem que fuma pau mal cria pássaros. O homem que fuma pau mal cria pássaros. Pode ser aqui, pau mal pássaros. Não ajuda. O homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos. A gente não sabe onde tem gatos. Pode ser blends aqui com gato aqui, blends aqui com gato aqui ou gato aqui. Não dá para resolver. Não, blends já está aqui assim definido, né? A gente já tem o blends aqui, então, mas pode ser o gatos aqui ou o gatos aqui. Então a gente ainda não consegue definir, mesmo o blends já estando definido. O alemão fuma Prince. Essa é de novo observando o cenário. Eu posso pôr o alemão aqui na casa 4 ou na casa 5. Mas na casa 5 já se fuma Brewmaster. Eu falei, então não pode ser aqui o alemão. O alemão necessariamente tem que estar na casa 4, né? E fumando Prince aqui. Eu falei Prince, é Prince. A gente elimina mais essa afirmação. Agora, ó, já preenchemos 4 cigarros aqui. E já preenchemos também 4 nacionalidades. Então a gente já pode eliminar aqui por o sueco, que é o que sobrou. Já pode pôr o cigarro que sobrou aqui, pau mal. E agora vamos resolver. O homem que fuma pau mal cria pássaros. Necessariamente o pássaros tem que estar aqui. Lembra do gatos aqui que a gente ficou na dúvida onde ia ser o gatos? Agora, como definiu que o pássaro está aqui na casa 3, o gatos necessariamente tem que estar na casa 1, porque o homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos. E por último, é uma afirmação direta também, o sueco tem cachorro como animais de estimação. Ela ficou muito simples agora, ficou direta. E sendo assim, quem tem peixe como animal de estimação só pode ser o alemão. E é isso. A ideia do jogo, como vocês viram, deu para resolver totalmente com raciocínio lógico. Aqui ele marcou o tempo que a gente gastou para resolvê-lo, né? Esse site tem vários exercícios parecidos. Aqui ele tem uma escala de dificuldade, pode ver que o teste no ICE, que teoricamente só 2% da população mundial consegue, ele é classificado só como nível médio, intermediário aqui, né? Tem outros que são mais difíceis que esse. Para quem gostou, legal. O que é bem interessante nesse tipo de exercício aqui, que a gente respondeu quem é o peixe, só que se vocês notaram, nenhuma das afirmações cita peixe em nenhum momento, e mesmo assim a gente conseguiu descobrir a resposta. E se você gostou, continue jogando aí. E obrigado, e é isso aí. Falou!